Olá, pupilos e pupilas. Hoje a gente está vindo aqui para falar sobre o segundo episódio do nosso livro Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet, certo? Hoje nós iremos falar dos incontornáveis. Só que antes da gente falar dos incontornáveis, a gente vai fazer um breve resumo, bem rapidinho, do que a gente viu ontem. Vou pegar até a conclusão aqui do capítulo, do episódio, né? Do capítulo. Ele diz assim, no mundo ideal não existiriam as 3 esferas de amizade, simplesmente porque todos seríamos saudáveis e amigos. Contudo, no mundo real, as esferas são necessárias para proteger você, blindar você emocionalmente. Com um amigo estratégico, apesar de este ser querido, você tem um relacionamento com fins profissionais ou de aumento de network. Com amigos necessários, são aqueles que te faz falta emocionalmente e você precisa deles para ser uma pessoa melhor. Seja emocional ou espiritualmente, essa figura é necessária em sua vida. Seja um vizinho para chamar para comer um churrasco no domingo, um parente para dividir uma pizza na sexta-feira, um amigo de longa data para ir ao cinema aos sábados. Você precisa desse tipo de pessoa. E o amigo íntimo é confidente, se preocupa com você, sonha junto com você, independentemente do que você representa, ele ama você e não o que você tem. Então, agora nós vamos finalizar aqui com uma frase que ele diz: invista nas pessoas, só não espere nada delas. Ele fala justamente o certo. A gente não deve se relacionar com ninguém com altas expectativas. A gente deve se entregar ao processo de conhecer as pessoas e conseguir avaliar e colocar cada um no seu lugar. Então, não crie expectativas nas pessoas. E agora a gente vai entrar num momento muito bacana do livro, que é falando sobre a teoria dos incontornáveis. Gente, tem gente que é tão incontornável que ela não consegue ser nem uma pedra no sapato da gente. Ela nem cabe de tão grande, de tão pedregulha que ela é, tão grandona. Então aqui nessa parte, ele dá o conceito de quem são os incontornáveis e ele exemplifica esse conceito com várias passagens bíblicas. Então nós vamos olhar as duas coisas porque eu acho muito interessante. Vamos lá. Você gosta de um carro, você vai na loja, você compra um carro que você escolheu. Você olhou um homem, um rapaz, você se atraiu por ele, você vai lá, você tem o poder de escolha, você escolheu aquele cara para estar com você. Você conheceu uma pessoa numa faculdade ou num curso novo e você vai lá e você tem o poder de escolha, de se relacionar com aquela pessoa como amigo. Você simplesmente nasceu de um homem e de uma mulher. E você não tem o livre-arbítrio de escolha de quem vai ser seu pai, de quem vai ser sua mãe. Você, voltando ao assunto de relacionamento, se relacionou com um homem. E aí, quando você vai conhecer a família, você se depara com um cunhado mala, ou uma cunhada mala, ou com uma sogra rabugenta, ou com um sogro encrenqueiro. Você não tem como se desviar desse tipo de relacionamento. Por quê? Porque está na estrutura familiar, tanto na sua estrutura familiar, quanto na estrutura familiar pela qual o seu escolhido pertence. Então, aqui ele cita uns exemplos que eu acho interessantíssimo falar, que é a parte que está na Bíblia, né? Ele diz o seguinte: vou citar aqui um exemplo para vocês de José do Egito, que foi traído e vendido por seus irmãos de sangue. Você acredita que isso doeu nele? Certamente que sim, eram os irmãos dele, né? E ainda assim, ele não remoeu a traição, ele não resolveu se vingar. Ele simplesmente, quando tornou-se governador, teve a oportunidade, mas resolveu alimentar as pessoas que fizeram mal para ele, resolveu vesti-las da melhor maneira, resolveu honrá-las ainda assim. Já Davi
tornou-se rei de Israel. Ele foi zombado em fronte de batalha contra Golias com os gigantes filisteus, pelos próprios irmãos. Já Noé, quando estava construindo a sua arca, e num momento de felicidade se embebedou e andou nu, ele foi traído pelo próprio filho, pois ele foi exposto por ele, né? E isso causou humilhação. Já Jacó, que teve que fugir para não ser morto por seu irmão Esaú, por uma confusão familiar, começou quando Jacó comprou o direito da primogenitura do irmão mais velho por um prato de comida, e para selar essa compra clandestina, que somente seria oficializada com a bênção do pai, Jacó se disfarçou de Esaú, e como ele era muito peludo, né, ele colocou pele de animal nos braços para assim enganar Isaac, que já estava velho e cego. E aí vocês podem imaginar o problema que tudo isso causou na história. E vamos lá, o que mais? E ainda assim, depois de muito tempo, eles puderam voltar a ser irmãos, mesmo no meio dessa situação desagradável. E aí depois Jacó ainda vai de novo, passa por mais um problema familiar, né? Ele é enganado pelo próprio sogro, num acordo de casamento que teve que trabalhar 14 anos para poder casar-se com Raquel. E assim, gente, são as relações. E geralmente a gente só é decepcionado, né, pelas pessoas mais próximas, mais íntimas, né, da gente, né? Que não é o caso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de pessoas incontornáveis, ou seja, são aquelas pessoas que a gente não escolheu. São aquelas pessoas que de maneira, como eu já falei anteriormente, estão na estrutura familiar, seja na sua própria estrutura, na própria estrutura da família, das pessoas com quem você se relaciona, seja no seu trabalho. Então você tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoas, né? Você tem que aprender a se blindar desse tipo de pessoa. Ele diz que uma única maneira de você evitar conflito com essas pessoas é você simplesmente não dar corda, você não discutir com essas pessoas, é você não se trocar com essas pessoas, você simplesmente evita, né? Evita estar frequentando o mesmo ambiente, ou se não, evita estar debatendo com essas pessoas, ou se não, evita ter conflitos, né? Ter conflitos ao falar. Porque também existem aquelas, né, a necessidade de você ter que conviver de fato. E você não precisa criar um caos, uma guerra toda vez que você se encontrar com essa pessoa. Você pode simplesmente apaziguar sendo educado, não sendo rígido, mas sim sendo flexível. Ele cita um exemplo aqui interessante, que eu achei muito bacana, que ele diz o seguinte, deixa eu só encontrar aqui. Eu poderia ter mapeado o livro todinho, mas eu não estou afim de fazer isso. Eu quero uma coisa bem natural entre nós, né? Mas ele diz assim, que você não precisa ser rígido como um lápis, que facilmente se quebra se a gente forçar, né? Mas você pode ser flexível como uma borracha. Então, a flexibilidade, ela é uma ferramenta que vai te ajudar muito ao se relacionar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa que lhe causa um mal-estar. Geralmente os incontornáveis, eles provocam na gente um sentimento ruim quando eles estão perto da gente. E muitas das vezes, não porque eles tenham nos causado algum mal. Muitas das vezes eles não nos causaram algum mal diretamente, mas eles não nos fazem bem, né? O comportamento deles não nos agrada, as atitudes deles não é uma coisa que nos agrada. Então assim, você pode ser flexível a partir do momento que você tenha que estar no mesmo ambiente com essa pessoa, mas você necessariamente não tem que estar grudada nessa pessoa, você não tem que estar ali se forçando a estar perto dessa pessoa. Seja flexível, não deixe de ir, mas também não fique perto. Não atraia para você a energia que você não quer, entendeu? E é inevitável, você não tem como se distanciar daquele tipo de pessoa. Você tem que aprender a conviver com aquele tipo de pessoa e ponto, certo?
Não é uma questão de você escolher, é engolir. É simplesmente